Você já ouviu falar em método PBL? É isso mesmo, ó, PBL. Nunca? Nem eu, viu? Para mim também é novidade. Esse é o tema do quadro Fala Doutor de hoje. Vamos tirar dúvidas sobre como aprender essa metodologia, especialmente em relação ao curso de medicina. Já aqui comigo a professora Maria Fernanda Malaman, que é supervisora do ambulatório didático do curso de medicina da UNIT. Muito bom dia, seja bem-vinda. Trazendo, para mim também, doutora, era desconhecido. Eu não conhecia esse termo, esse método, achei bastante curioso, inovador. A gente já tem aqui no nosso estado e com certeza a gente vai tirar muitas dúvidas aqui hoje. Estou à disposição. Então a gente já vai direto aqui para a nossa interação com o nosso telespectador no telão para saber dessas dúvidas. Ó, já começa aqui, ó. A Pamela Monteiro, que é do bairro Inácio Barbosa, aqui em Aracaju, ela já pergunta com essa começa, né, com essa pergunta básica que todo mundo quer saber. O que é esse método, essa metodologia PBL? Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui para falar um pouquinho sobre esse método. O método PBL significa aprendizagem baseada em problemas, né? Essa é a sigla em inglês. O que significa isso? É uma metodologia ativa de aprendizagem. Nós, com o passar dos anos, lá para a década de 80 e 90, começaram a aparecer os primeiros estudos sobre esse aprendizado, principalmente no curso de medicina, porque foi aí que o PBL apareceu, mostrando que a metodologia tradicional, onde o professor é a figura central, né, na sala de aula, e ele simplesmente expõe o conteúdo para os alunos, ele já não estava atendendo às necessidades da formação de um bom médico. E aí começaram a surgir esses métodos ativos onde o aluno, ele é um protagonista do seu aprendizado. Então, a aprendizagem baseada em problemas significa que a aprendizagem daquele aluno vai ser baseada em casos clínicos reais. E a partir daí, vai se discutir tudo que envolve um caso clínico em medicina. Sempre guiado por um professor ou um tutor que tenha experiência técnica, né? E vai guiar o aluno nesse processo de estudo, vai estimular com que o aluno vá procurar informação, a informação de qualidade e traga para a sala de aula para ser discutido com seus pares, que são os outros alunos, guiado por um professor. Então, embora pareça novo, é algo que já é bastante usado, né? Pelo que a senhora falou aí, já há muitos anos. Isso, bastante usado, e o que é mais interessante, agora, isso não se restringe mais ao curso de medicina e a outros cursos. Algumas escolas já vêm, a partir do ensino médio, principalmente, trabalhando com metodologias ativas, fazendo o aluno pensar, fazendo o aluno procurar informação, procurar o conteúdo de qualidade para que ele possa discutir e ser um protagonista do seu próprio aprendizado. Muito bem, então vamos para mais uma participação aqui no telão. Vai aparecer a pergunta do Eric Pinto, de Lagarto. Na prática, como é que funciona o método PBL? Bom, na prática, nós temos a figura central do processo de aprendizado, que é a tutoria, que existe um caso clínico. Então, vamos supor que naquele dia nós vamos discutir um caso clínico de pneumonia. Então, está sendo discutido aquele caso clínico junto com um professor, no que nós chamamos de sessão tutorial. E, ao mesmo tempo, esse aluno está aprendendo o mecanismo da doença, né, na fisiologia que a gente chama, está aprendendo tudo que tem relacionado à anatomia do pulmão, funcionamento do pulmão, como são as células do pulmão, como que eu interpreto um raio-x ou uma tomografia do pulmão e os exames relacionados à pneumonia nas outras disciplinas. Então, ele passa todo aquele processo estudando tudo sobre aquele caso, aquele órgão que está sendo acometido, e aí ele começa a fazer os links entre todas essas informações para chegar ao entendimento do problema. Bem interessante, já na prática mesmo. Na prática. Vamos a mais uma participação. Rebeca Teles, do bairro Aeroporto. Como utilizar o método PBL na faculdade de medicina, né, que já vem sendo utilizado? Na faculdade de medicina, eu acho que foi onde nasceu realmente o método, e é onde nós conseguimos fazer com que esse aluno ele vá ter contato com as partes práticas desde o primeiro período. Então, desde o primeiro período de medicina, esse aluno ele já vai para a unidade básica de saúde, onde ele tem um professor
que discute os casos que ele vai atender diariamente e a partir daí ele vai estudando tudo baseado em casos reais. Então, como eu falei para vocês, ele vai estudar a anatomia baseada em casos reais, como funciona aquele órgão que a gente chama de fisiologia, em casos reais, e ele vai fazendo isso no acompanhamento e esse desenvolvimento ele é gradual. Eu brinco, estava até conversando ontem com o meu professor, com o meu coordenador, que o método PBL ele é como se a gente estivesse descascando uma cebola. Então, nós temos a parte um pouco mais superficial, conforme o aluno ele vai amadurecendo, a gente vai descascando e aprofundando até aquele assunto, até que ele tenha domínio de tudo isso. E é um método muito bom, porque ele tira o aluno do anonimato. Então, não é uma sala com 100 alunos, que eu vou dar aula para 100 alunos. São pequenos grupos, a sala é sempre subdividida, em pequenos grupos. O professor ele tem uma interação melhor, consegue definir quais são as dificuldades daquele aluno e guiá-lo de forma melhor nesse processo de aprendizagem. O aluno acaba tendo também um aproveitamento melhor. Com certeza. Vamos a mais uma participação aqui no telão. Vai aparecer a pergunta do Diego Melo, de Simão Dias. Por que esse método é recomendado a estudantes que vão prestar residência médica? Olha aí. Isso é muito interessante porque a própria residência médica vai avaliar, né, no processo de avaliação, não é só a avaliação técnica, do conteúdo técnico desse aluno. Se ele sabe fazer uma entrevista com o paciente, se ele sabe examinar um paciente, mas nós vamos, durante o processo da metodologia ativa, nós vamos desenvolver algumas competências desse médico. Então, além dele saber diagnosticar uma doença, ele vai ter que aprender com o passar do tempo a interagir com o paciente, como abordar esse paciente, como dar notícias ruins, como abordar a família, né? Então, tudo isso, eles têm aula de Libras durante o processo, então ele começa a aprender outras competências que nós chamamos de skills, né? Que nós temos as competências técnicas, mas nós temos que desenvolver aquele profissional até como ser humano, até como profissional, porque o médico, ele tem que ser muito completo nas suas habilidades, né? Então, o PBL nos possibilita isso. E a residência médica, no processo de avaliação, eles avaliam também essas outras competências do aluno que vai prestar residência. Não é só mais uma prova escrita simples. Então, existem provas práticas e ele vai ver como ele se comporta em situações de pressão, se ele sabe interagir, se ele sabe interagir com a sua equipe, se ele sabe interagir com o paciente, com a sua família, com o seu enfermeiro, com o fisioterapeuta, com o seu chefe. Tudo isso é importante e nós tentamos desenvolver essas habilidades no PBL para os alunos. Essa vivência ela começa já desde o início, desde o ingresso na universidade, no curso de medicina, por exemplo, não somente lá na residência. Então já começa desde o início, ele já vai desenvolvendo todas essas habilidades de interação, de socialização, de trabalho em equipe, que é tão importante também na medicina. Exatamente. É uma preocupação nossa muito grande, isso faz parte do método de avaliação. Então, quando eu avalio os meninos no ambulatório, meus alunos no ambulatório, então nós temos critérios de avaliação. Então, os critérios são pontualidade, a assiduidade, a forma como ele está se vestindo, se está vestido adequado, se o jaleco está limpo, se ele consegue interagir com o colega de forma saudável, se ele consegue colher uma boa história do paciente, se ele consegue passar as orientações de forma eficaz para o paciente, porque não é, hoje o médico não pode simplesmente sair, ele não quer dar uma receita, não é isso que o paciente quer, o paciente procura muito além de uma receita num processo de atendimento com o médico. Hoje a população, nós estamos até no Setembro Amarelo, né? Então hoje nós temos uma epidemia de saúde mental e muitas vezes a pessoa chega num profissional porque precisa de uma ajuda, de um apoio, de uma mão, ele não está procurando um remédio. Então, nós temos que desenvolver essa sensibilidade, essa capacidade de detectar e poder agir de uma forma mais pontual e mais eficaz para a sociedade, né? Mais humana, né, doutora? A gente espera isso, a senhora disse tudo. Quando a gente chega no consultório, muitas vezes a gente quer o acolhimento daquele profissional que está ali. A gente não quer sair de lá somente com receita médica, mas a gente quer que ele nos ouça, entenda o nosso problema e, claro, nos ajude também. A gente tem mais uma pergunta, mais uma participação aqui no telão. Acredito que é a última participação. Luciana Cruz, aqui do bairro Santo Antônio, em Aracaju. Como navegar pelo PBL?
Navegar pelo PBL é um desafio, né, porque nós temos que nos despir muitas vezes, inclusive o próprio professor que foi formado no método tradicional, nós temos que nos despir de tudo que aprendeu no passado, dos preconceitos, né, e vir bem de coração aberto, de cabeça aberta, para aprender uma nova forma de aprender. Então, você vai ser protagonista do seu aprendizado. Então, você vai ter que se esforçar muito. Então, é um grande esforço, tanto do ponto de vista intelectual, quanto físico, quanto psicológico. São vários desafios nesse processo. Nós buscamos formar médicos que possam atender a população em geral. Então, o foco do PBL, na maioria das universidades, é focar um paciente, é focar a formação de um médico que atenda o SUS. Então, esse é o nosso objetivo, e que você venha pronto para se desenvolver em todos os aspectos, técnico, psicológico e humano. Venha de coração aberto, de cabeça aberta, que nós vamos guiar vocês nesse processo. Muito bem, doutora. Gostei muito de conhecer mais sobre o método. Eu não conhecia, como a senhora falou, apesar de não ser algo novinho, mas ele, para mim, foi novo, e eu gostei muito de conhecer, que com certeza faz diferença, né, na medicina. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e um bom dia a todos. Bom dia.